Irmãos, o Senhor é tão bom que nós estamos aí, a bispa, um mês de cura para nossas vidas. O Senhor separou esse mês para nos curar. Amém? Então receba a cura do Senhor sobre a tua vida. E a ministração que o Senhor colocou nas nossas vidas, irmãos, no dia de hoje, é sobre religiosidade. O Senhor hoje, Ele quer me libertar e Ele quer te libertar de toda religiosidade. O Senhor, Ele quer nos curar nesta noite de toda religiosidade. Aquela religiosidade que me condena, aquela religiosidade que te condena. Então, abra os teus ouvidos nesta noite, aleluia. E esteja atento àquilo que o Senhor tem para falar na sua vida. Glórias a Deus. Amém? O versículo tema, irmãos, da palavra de hoje, aleluia, a nossa irmã Osana trouxe na abertura de culto. Olha como Deus, Ele é bom. O mesmo versículo que a irmã trouxe na abertura de culto é o versículo tema que o Senhor deu para a nossa palavra. Então, lá em Romanos 8:1, nós vamos ler novamente a palavra do Senhor. Diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que andam segundo a carne, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aleluia. Glórias a Deus. Irmãos, o Senhor fala conosco nesta noite que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Você recebe isso para a tua vida? Que se você está em Cristo Jesus não existe nenhuma condenação. Mas existe uma vírgula e uma continuação deste texto que diz assim: mas para aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o meu Espírito. E o Senhor, Ele começa perguntando para mim e para você nesta noite: como você tem andado? Temos andado segundo a carne ou temos andado segundo o Espírito Santo de Deus? Aleluia. E você pode olhar e perguntar: mas pastor, o que esse versículo tem a ver com religiosidade? Talvez existem tantos outros e existem tantas outras passagens, nós vamos discorrer em algumas. Tem tudo a ver, irmãos. Porque quando nós andamos segundo a nossa carne, quando nós andamos segundo os desejos do nosso coração, nós nos tornamos pessoas religiosas. Nós deixamos de viver essa palavra aqui, a palavra de Deus. E nos condenamos com a nossa religiosidade. Somos nós mesmos, irmãos, que nos condenamos. O Senhor falou que não existe condenação. Mas a gente quer viver segundo a nossa vontade, segundo a nossa carne, nós nos condenamos porque deixamos de viver a palavra do Senhor. Lá em Isaías 29:13, eu quero ler com você, diz assim também: e o Senhor diz: este povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam só é feita de regras e ensinadas por homens. Neste versículo, irmão, neste contexto, o Senhor, Ele fala conosco que este povo se aproxima dEle. Este povo pode ser eu e você nesta noite. Nos aproximamos de Deus com a nossa boca. Honramos a Deus. A palavra do Senhor fala que esse povo me honra. Prestamos honras ao Senhor com os nossos lábios, porque estamos aqui adorando, glorificando, exaltando, rendendo honras ao Senhor. Mas o nosso coração, muitas das vezes, está longe de Deus. Porque a nossa adoração que prestamos ao Senhor, muitas vezes, estão feitas somente de regras que são ensinadas pelos homens. Estamos vivendo, irmãos, muitas das vezes, na nossa adoração, a religiosidade. Eu preciso fazer desse jeito, é essa regra, é essa maneira. É assim que tem que ser a minha adoração, não pode ser daquele outro jeito. Nosso irmãozinho está adorando daquele jeito. Nossa, será que é Deus? Por quê? Porque temos para nós alguns princípios, que às vezes não são os princípios de Deus, não estão dentro da palavra e achamos que é aquilo que é certo. Então, muitas das vezes, irmãos, estamos honrando ao Senhor com os nossos lábios, mas o nosso coração está longe dEle. E o Senhor, nesta noite, Ele quer que nós nos aproximemos dEle. Aleluia. E o Senhor colocou ainda o meu coração, irmãos, para falarmos brevemente, bem resumido, porque o texto é muito extenso, se nós formos abordar todos os assuntos, sobre religiosidade e religião, bem resumido. Resumindo, o que é? Porque às vezes confundimos religião com religiosidade. Apesar de uma palavra ser, derivada da outra, nós nos confundimos com os significados.
E resumindo, irmãos, a religião é um segmento pelo qual o indivíduo tem a sua crença em Deus, ou deuses, ou outras coisas. Mas já a religiosidade trata da relação que o indivíduo possui com essa crença. Então vamos lá. A religião é um segmento. Nós temos a nossa religião, existem tantas outras, é um segmento pela qual a pessoa, né, o indivíduo, eu e você, estabelecemos a nossa crença em Deus. A nossa crença é em Deus, é em Jesus Cristo. Amém? Então nós temos esta religião. Mas a religiosidade, ela trata da relação que eu, quanto indivíduo, possuo com a minha crença. Tá dando para entender, irmãos? Às vezes é um meio confuso, mas é isso. Então, a religiosidade, ela é a relação que eu tenho com aquela crença, com aquilo que eu acredito. E muitas das vezes nós estamos fazendo troca das coisas. E o Senhor perguntou para mim, filha, qual é a tua relação? A tua relação é com a religião, é com Deus, ou a tua religião é com a crença? E eu falei, nossa Deus, mas que confuso isso. E aí eu parei para meditar e eu falei assim, Senhor, a minha relação tem que ser com o Senhor. A minha relação não tem nada a ver com a minha crença. Eu creio em Deus, mas a minha relação com Deus não tem que estar baseada na minha religiosidade. A religiosidade e a minha relação com Deus tem que ser coisas totalmente diferentes. E hoje nós vamos aprender isso. Por quê? Porque religiosidade, irmãos, são atos baseados em princípios bíblicos distorcidos, que se tornam lei de aceitação. E assim, quando nós aceitamos essa religiosidade, pessoas que distorcem os princípios bíblicos, criam ali as suas religiosidades, os seus princípios, baseiam, sabe Deus aonde, que não é na palavra do Senhor, algumas coisas. E aí nós, quando vivemos essa religiosidade, nós levamos em nós sentimentos de culpa e incapacidade. Porque quando vivemos religiosidade, irmão, sempre nos achamos incapazes e sempre nos achamos culpados. Ai, porque eu não sou capaz de fazer isso, porque fulano faz tão bem, mas eu não tenho capacidade para fazer isso. Ai, porque, nossa, eu estou sempre me sentindo culpado, eu não posso subir e louvar porque eu sou culpado. Ei, o Senhor fala para você que nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Então se liberte dessa noite, desta religiosidade, porque ela está baseada em princípios que não são de Deus, e ela está te aprisionando, te impedindo de viver aquilo que Deus tem para a sua vida. E nós podemos ver, irmãos, dentro do Evangelho, tantas culturas religiosas, cultura que nós criamos, cultura que nós aprendemos lá no passado e às vezes carregamos para a nossa vida e passamos para o outro, culturas distorcidas que estão fora da palavra do Senhor. Quem nunca viveu, irmãos, culturas religiosas? Eu vivi tantas na minha vida. Tantas, eu aceitei o Senhor com 14 anos, eu vim para Jesus. Eu saí de um mundo, irmãos, totalmente espírita para vir para o Senhor. Então eu vim cheia de religiosidade, cheia de culturas religiosas, de outras crenças, de outras tradições e da crença que eu acreditei. E eu vivi tantas religiosidades, irmãos, tanta. E às vezes eu paro para pensar e falo, nossa, eu já acreditei em cada coisa. E tinha cada coisa que eu tinha como certo e achava que aquele outro estava todo errado. Eu, irmãos, falo por mim. Eu acreditava que a pessoa, irmãos, há muitos anos atrás, eu acreditava que a pessoa ela só tinha um som de Deus se ela usasse um terno e gravata. Eu estou falando de mim, viu, irmãos? Eu acreditava somente nisso. Se chegasse um irmão de bermuda, esse irmão não é de Deus, não. Porque a minha religiosidade, aqueles princípios bíblicos que me passaram, que não estavam dentro da palavra do Senhor, me fez acreditar que só existia unção naqueles que vestiam terno e uma gravata, naquelas irmãzinhas do coque. Irmãos, eu conheço muitas irmãs do coque, são mulheres de Deus, viu? Mas era a minha religiosidade, irmãos, que me impedia de enxergar além. E é isso que o inimigo ele quer nos aprisionar nessa religiosidade para que nós não enxergamos aquilo que Deus tem, porque o que Deus tem é tão maior para nossas vidas, é tão grande, irmãos. Então eu achava isso. Eu me lembro uma vez que eu fui convidada para ir num ministério, há muitos anos, e eu fui ministrar a palavra, e quando eu cheguei lá, irmãos, eu era muito tradicionalista, eu era muito religiosa. Essa palavra, irmãos, confronta a minha vida, porque eu vivi tudo isso. E eu cheguei lá, e quando eu cheguei neste lugar, neste determinado ministério, estava acontecendo o culto, e o culto era todo com luzes, jogo de luzes.
Eu fiquei escandalizada. Eu falei, meu Deus, essa igreja parece uma balada. Isso daqui, meu Deus, como que eu vou pregar? Pequei, irmãos, o culto todo. Eu falei, Senhor, mas eu já estou pecando, como que eu vou pregar? Presa, irmãos, na religiosidade, porque aquilo que saiu do meu padrão, com o que eu não estava acostumada. Então, para mim, aquilo não era de Deus. Aquela igreja ali estava toda errada, porque eles tinham um jogo de luzes. Irmãos, a minha religiosidade me impediu, de repente, naquele dia, de viver o melhor que Deus tinha para a minha vida. Talvez era aquele dia que Deus queria fazer algo diferente na minha vida e a minha religiosidade me impediu de enxergar aquilo. Então, irmãos, nesta noite, se liberte da sua religiosidade. A religiosidade, irmãos, ela interrompe a veracidade do que é o evangelho. O que é o relacionamento livre na presença de Deus. Porque ser livre na presença de Deus, irmãos, é não ter rituais, é não viver tradições, é ser livre. Ei, nós somos o povo mais livre da terra, porque a palavra diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E nós somos libertos por Cristo nessa noite. Então nós somos o povo mais livre desta terra, porque fomos libertos por aquele que deu a sua vida na cruz do Calvário. Então, irmãos, não se prenda na religiosidade nessa noite, porque ela interrompe a veracidade do que é o evangelho de Deus. Eu deixei de viver tantas verdades na minha vida, presa em religiosidade. O Senhor, Ele quer te libertar nessa noite, como Ele me libertou. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui, irmãos, eu anotei algumas coisas, 3 pontos, dentre tantos que eu acho tão importante, mas 3 pontos sobre o perigo da religiosidade sobre as nossas vidas. Primeiro, a religiosidade, ela nos torna fanáticos e cegos. Uma palavra quer dizer a mesma coisa que a outra. Segundo o dicionário Aurélio, fanático é aquele que segue cegamente uma doutrina, ou um partido, ou um time de futebol, um time esportivo, qualquer coisa, qualquer segmento. É quando uma pessoa, ela segue cegamente, ela não questiona mais nada, ela vira fanático. Aquilo pode estar errado, tudo pode mostrar o contrário. E ela não consegue enxergar que aquilo que outrora ela acreditou que seria bom, agora não é bom, porque ela é fanática. Mesmo que tudo diga não, ela continua dizendo sim, porque ela segue cegamente aquilo. Coloca uma venda nos olhos, é essa a verdade e acabou. Não houve mais nada. Não sei se você conhece fanáticos, mas eu conheço. E as pessoas seguem cegamente. Cegamente. Então, irmãos, nós temos que tomar cuidado com essa religiosidade, porque ela pode nos tornar fanáticos. E o fanatismo faz com que nós trocamos os mandamentos de Deus por estatutos humanos. Porque quando nós vivemos fanáticos, nós acreditamos tanto em uma pessoa, nós colocamos a nossa visão. Não, eu vou seguir aquele ali, ó, porque aquele ali deve ser homem de Deus. Então eu vou seguir tudo que ele falar, eu vou fazer. E nós seguimos, às vezes, irmãos, cegamente algumas coisas e algumas pessoas, às vezes, em redes sociais. Às vezes a gente vê tantas pessoas ministrando, pregando, e a gente segue cegamente aquelas pessoas sem julgar, sem olhar. Será que o que ele está falando é de Deus? Será que os princípios dele estão baseados dentro da palavra do Senhor? Ou será que eu estou me alimentando daquilo que não é de Deus? Nós temos que tomar cuidado, irmãos, porque às vezes vivemos fanáticos, seguimos tantas pessoas por aí nas nossas redes sociais, e talvez tudo aquilo que a pessoa tem falado, tudo aquilo que nós temos ouvido, não tenha alimentado a nossa fé, tenha alimentado o nosso fanatismo, e tem nos tornado cada dia mais cego. E deixamos de viver os mandamentos de Deus para viver os estatutos e aquilo que a pessoa diz. Porque às vezes as pessoas distorcem a palavra, tiram o texto do contexto para virar pretexto. É essa a realidade. Então, irmãos, tome cuidado nesta noite com o fanatismo. Não seja cego. Amém? Duvide, leia a palavra do Senhor. Venha aqui ter certeza se aquilo realmente está escrito na palavra do Senhor. Porque, irmãos, quando nós começamos a ter conhecimento do Senhor, nós deixamos de viver o tempo da ignorância. Porque eu vivi tanta religiosidade porque eu era ignorante, irmãos. Porque eu não tinha conhecimento, eu acreditava cegamente em tudo que me diziam. Eu não ia atrás, eu não ia ler, eu não ia saber. Sabe, eu não procurava, eu era muito nova e tudo amém, amém, não. É isso mesmo, eu não tinha conhecimento nenhum para mim, todo mundo estava certo sempre, eu que nunca sabia de nada. Então, irmãos, não seja ignorante, não se deixe ser enganado. Amém? Leia a palavra do Senhor, se liberte desse fanatismo. É isso que a religiosidade faz comigo e com você, se nós nos permitimos.
Nós podemos ver muitos exemplos de pessoas fanáticas. Num dos cultos anteriores, mesmo o bispo citou de um pastor que ele não pisa no chão da igreja, que ele tem que andar por cima das mulheres. Eu vi essa reportagem. As irmãs deitam no chão e o pastor pisa em cima, porque ele é tão santo que ele não pode pôr o pé dele no chão. Irmãos, isso é fanatismo religioso. As pessoas estão cegas, porque elas acreditam tanto naquele homem e não conseguem chegar além disso. Ei, o Senhor me chamou para ser livre. O Senhor me chamou para viver o melhor dessa terra, não para ser capacho, irmãos, de ninguém. E é isso que a religiosidade nos faz, nos aprisiona, nos torna prisioneiros. E o Senhor me chamou para ser livre, te chamou para ser livre. A palavra do Senhor lá em Lucas 18, 9 e 14 diz assim: e alguns que confiavam em suas próprias justiças e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. Preste atenção neste texto. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Glórias a Deus. A palavra do Senhor nos diz, irmãos, que Jesus contava essa parábola, que havia 2 homens, um fariseu eram os religiosos da época, aqueles que seguiam a doutrina e a lei rigorosamente. E o publicano era o pecador, um cobrador de impostos, qualquer um, eu e você. E aquele homem subiu ao templo para orar, estes 2 homens. E o fariseu, o religioso, chegou lá falando: olha, Deus, muito obrigado, viu? Obrigado, porque eu não sou como esses homens aí, não. Eu não sou ladrão, eu não sou corrupto, eu não sou adúltero. Nem mesmo sou como este publicano aí, ó, pecador, miserável. Acredita, irmãos, tudo que passou no coração daquele homem naquele momento. E o fariseu nem olhava para o céu, porque talvez não se sentia digno de olhar para o alto pelos seus pecados. E ele batia no seu peito e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecador. E Jesus falou destes 2 homens: o publicano, foi aquele que saiu do templo justificado pelo Senhor. E o que o Senhor quer dizer para mim e para você nesta noite, irmãos? Que os religiosos, os fanáticos, os super espirituais, aqueles super espirituais, ficam cegos da misericórdia. Já nem conseguem entender mais qual é o chamado de Deus. Esses fariseus, irmãos, estavam tão cheios de si, se achavam tão altos o suficientes, que já nem precisavam mais da misericórdia. Ó Deus, estou te agradecendo aqui porque eu sou bom, viu? Sou eu que sou bom. Não sou como aquele ali, não. Este é o perigo, viu, irmãos, da religiosidade nas nossas vidas, do fanatismo, porque eles nos impedem de ver aquilo que Deus tem. Eles nos impedem de enxergar que nós precisamos da misericórdia do Senhor, que nós não somos nada, que não somos ninguém. E a gente acha, os religiosos achavam que tudo que ele fazia era certo. E assim são os fanáticos religiosos. Tudo que ele faz é certo, mas tudo que o outro faz não tem valor. Então nós temos que tomar cuidado com isso, porque eles não conseguem enxergar o verdadeiro objetivo do Evangelho. E a palavra do Senhor vem dizer ainda mais, lá em Tiago 1, 26 e 27, diz assim: se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Então é essa religião, irmãos, pura e imaculada do Senhor. É cuidar dos órfãos, é cuidar dos necessitados, é entender que precisamos da misericórdia do Senhor. E quando nós vemos fanático, nós perdemos qual é o objetivo do verdadeiro evangelho, qual é o objetivo da verdadeira religião, que é essa de Deus, é pura e imaculada, que é cuidar dos necessitados, das suas dificuldades. Não é viver, irmãos, só de obras, só de caridade, porque isso não é só isso o evangelho. Eu vivi
muitos anos na minha vida só de caridade, achava que fazer a caridade era o suficiente. Para mim, fiz muita caridade quando eu era espírita, muita caridade, ia em todo lugar. E para mim aquilo era suficiente. Mas isso não é só isso o evangelho, irmãos do Senhor. E o Senhor, Ele fala que nós temos que tomar cuidado, porque não podemos ser crentes fanáticos, não podemos ser religiosos fanáticos, não podemos achar que tudo que fazemos é certo e tudo que o outro faz é errado, porque eu faço isso, isso e isso, o outro não faz nada. Então ele está errado e eu estou certo. Você já está sendo um fanático só por isso, viu, irmãos? Já estamos deixando a religiosidade entrar dentro da nossa vida só de falar isso. Aleluia, amém? Então não se permita ser fanático nesta noite. O segundo item que eu pontuei aqui, irmãos, é o lugar que a religiosidade me coloca. Um dos perigos da religiosidade. Onde essa religiosidade me coloca? A nossa religiosidade, irmão, muitas das vezes, ela nos coloca em um lugar onde nós sempre nos sentimos culpados. Onde nós vamos sempre nos achar incapazes. Eu sempre vou ter culpa dentro de mim e incapacidade. Isso é religiosidade. Eu sempre vou achar porque eu errei, eu não posso ir para o culto hoje porque eu errei. Nossa, hoje eu pequei, não sou digno de estar na igreja. Nossa, bispa, hoje eu não vou poder fazer o louvor porque a senhora nem sabe o que eu fiz, cometi um pecado. Olha, eu não vou poder, Senhor, orar hoje, viu? Porque hoje eu pequei. Olha, Deus, hoje eu não posso jejuar porque eu pequei. É isso que a religiosidade quer das nossas vidas. Ela nos coloca neste lugar, no lugar de acusação, de condenação, onde nós não podemos nada, porque somos pecadores, irmãos. Todos nós somos pecadores. Todos nós erramos e pecamos todos os dias e lutamos contra isso todos os dias. Então não deixe que a religiosidade te coloque em um lugar onde Deus não te colocou. Você está se colocando. A sua religiosidade está te condenando a isso, a dizer que você não é capaz, que você não é merecedor. Mas o Senhor nesta noite veio para me libertar e para te libertar. E o Senhor trouxe um texto ao meu coração, lá em Marcos 5, que fala sobre aquele homem endemoniado, o homem gadareno. Vocês conhecem essa passagem? E eu queria ler 2 versículos dessa passagem, Marcos 5, 18, 20, que diz assim: quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu e disse: vá para casa, para sua família, e anuncia-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram admirados. Irmãos, a palavra nos diz essa história que existia um homem endemoniado, com legiões de demônio. E o Senhor Jesus o libertou. E depois dele ser liberto, ele queria seguir Jesus, entrar no barco e ir embora, ser discípulo de Cristo. Quem não ia querer seguir? E Jesus falou para ele: não, meu filho, vai embora para a tua casa. Vai para a tua casa e anuncia por onde você for o que foi feito na tua vida. O que Jesus fez na tua vida. Irmão, se aquele homem, de repente, naquele momento, tivesse se colocado no lugar que a religiosidade o queria que ele estivesse, no lugar, de repente, que aqueles religiosos da época queria que ele tivesse, ele não teria acessado a graça de Jesus Cristo. Ele não teria sido liberto. E eu quero te dizer nesta noite, aleluia, talvez aquele homem estaria naquele mesmo lugar, naquela mesma posição. Continuaria um endemoniado, continuaria rejeitado, continuaria largado, longe da sua família, longe de tudo daquilo que Deus tinha para a vida dele. Só que ele acessou a graça do Senhor. Ele não se permitiu ficar aonde a religiosidade queria que ele estivesse. Porque os religiosos queriam que ele ficasse lá, isolado, longe de todo mundo, ele e os seus demônios. E o Senhor veio para libertar. E como o Senhor o libertou, o Senhor nos liberta nesta noite. E o Senhor falou: vai e anuncia tudo que eu fiz na tua vida. Ei, o Senhor te chamou nessa noite para anunciar tudo que Ele fez na tua vida. O nosso passado não pode ser uma vergonha, ele tem que ser o nosso testemunho. A minha vida tem que ser um testemunho. Eu tenho que ir e falar para todos aquilo que Deus fez na minha vida. Olha, outrora eu fui, mas hoje eu não sou, porque Cristo me libertou. Eu tinha legiões de demônio e hoje eu não tenho, porque Cristo me libertou. Não se permita, irmãos, achar que você é culpado, que você é pecador, que você está condenado. Não se permita, porque o Senhor te chamou para ser livre. Esteja no lugar que Deus te colocou, onde Ele quer que você esteja. Não permita que a religiosidade te coloque em outro lugar. Se coloque aonde Deus quer que você esteja. Aleluia.
Terceiro item, irmãos, que eu coloquei, que eu acho importante: a religiosidade mata pessoas. E aí você pode dizer: nossa, pastora, como assim mata pessoas? Mata, irmãos. A religiosidade exagerada foi responsável pela crucificação de Cristo. Foram os religiosos que crucificaram Cristo, porque eles se achavam tão perfeitos, tão santos, que achavam que Cristo era um louco qualquer. Vamos crucificar esse daí, porque ele está indo contra a nossa religiosidade. Porque Cristo veio para quebrar todos os padrões, irmãos. Cristo veio para mostrar tantas coisas diferentes, e aqueles homens não estavam prontos para aquilo. E condenaram e mataram Jesus Cristo. Aqueles fariseus lá, que nós falamos outrora, os religiosos, que amavam a lei, seguiam as leis de Moisés, eram tão religiosos, irmãos, que não conseguiram abrir espaço dentro do teu coração para enxergar o novo de Deus na vida deles. E você pode olhar para mim e falar: pastora, mas eu nunca matei ninguém não, viu? Será, irmãos? Talvez fisicamente nunca. Porque, irmãos, eu não sei vocês, mas eu falo por mim. Quantas vezes nós, somente lá no início do Evangelho, quando a gente vem para Jesus, a gente se afasta de tantas pessoas da nossa vida. Quantas vezes nós fazemos isso? Eu não vou andar com fulano não, porque agora eu sou de Deus. Agora eu vou na igreja, agora eu sou crente, não posso mais andar com esse povo aí não. Não vou mais na casa daquele irmão não, bispa. Fui lá, ele falou para mim que ele é ateu, que ele não acredita em Jesus. Deus me livre de ir na casa daquele irmão. Misericórdia de pisar naquela casa de novo. Nossa, cheguei naquela casa, tinha um altar para não sei quantos deuses. Deus me livre que eu não piso naquela casa nunca mais na minha vida. Irmãos, religiosidade. Quantas vezes nós fizemos isso? Eu fiz isso, irmãos, no meu início de conversão. Me afastei de tantas pessoas. Me afastei de pessoas da minha família. Por quê? Porque eu achava que eu não podia andar junto com aquele povo todo errado. Que eu não podia viver no meio daquele povo que fazia tudo contrário da palavra do Senhor. Irmãos, que santidade é essa? Me achava tão santa, tão religiosa, que eu não podia me misturar numa festa de família, não. Porque eu era santa, agora eu não podia mais andar no meio daquele povo, não. Ei, irmãos, quantas pessoas talvez eu tenha afastado de Cristo e matado pela minha atitude? Talvez quantas pessoas o Senhor queria salvar através da minha vida, e talvez não foram alcançadas naquele momento por conta da minha religiosidade. E o Senhor te convida nesta noite: se liberte dessa religiosidade, porque a nossa religiosidade tem matado pessoas. A palavra do Senhor em João 15:12 diz assim: e o meu mandamento é este: amem uns aos outros como eu vos amei. Este é o mandamento do Senhor, irmãos. Amem uns aos outros. Então não tem como nós sermos religiosos, super santos, super crentes. Eu não vou andar com fulano, eu não vou andar com ciclano, não. Ei, irmãos, ame uns aos outros. Ame o seu próximo como a ti mesmo. É o mandamento do Senhor, não importa quem é. O Senhor não fala: ame só o irmão da sua igreja, não. Ame a todos. Então, irmãos, não permita que a tua religiosidade mate pessoas. Eu quero te dizer nessa noite que você tem que andar assim no meio do povo errado. Você tem que estar assim no meio daquele povo todo distorcido. Sabe por quê? Porque é a tua pureza que vai purificar. É a tua santidade em Cristo Jesus que vai santificar aquele lugar. Irmãos, é o bem que vence o mal, não é o contrário. Eu tenho que entrar no lugar onde há trevas e levar a luz, porque eu sou a luz. Ei, irmãos, o Senhor fala que o perdão vence o pecado. É a luz que vence as trevas, não é o contrário, não. Então não se afaste das pessoas, se ajunte, chegue perto, liberte essas vidas como o Senhor está te libertando nesta noite. E eu coloquei algo para encerrarmos, aleluia, nesta noite. Eu quero que você entenda algo. A religiosidade que estabelecemos para nossas vidas nos impede de viver as maiores felicidades que Deus tem para nós. Talvez o Senhor tenha coisas tão grandes, talvez não, eu tenho certeza. E talvez essas coisas já poderiam ter acontecido antes e talvez não aconteceu. Por quê? Porque a religiosidade estabeleceu, nos impediu de viver aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Se coloque de pé nesta noite.